José Lino. Agora são as horas 9 minutos, está aqui conosco o endocrinologista, doutor Rodrigo Lamounier. Bom dia, doutor. Bom dia, Zelino. Tá tudo bem, doutor? Graças a Deus, tudo bem, um prazer estar aqui novamente. Para nós também é um prazer tê-lo aqui. Doutor, é uma pesquisa inédita realizada durante 2 anos com 3.500, quase 3.600 pacientes. Isso aconteceu em 28 cidades brasileiras, 5 regiões. Essa pesquisa mostrou que apenas 15% dos diabéticos têm a taxa de açúcar no sangue bem controlada. Na sua avaliação, o que isso pode indicar? Falta de cuidados maiores? É assim mesmo? O que o senhor pode nos dizer disso aí? Bom, Zelino, a pesquisa foi uma pesquisa nacional feita em todo o país, portanto, ela envolveu especificamente esse tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 1, que é aquele tipo de paciente que o diabetes, como a gente sabe, o diabetes é uma doença em que se caracteriza pelo aumento do açúcar no sangue e tem várias complicações. O diabetes tipo 1 é aquele caso que ocorre em que as pessoas perdem a capacidade de produzir a insulina, que é o hormônio essencial para o metabolismo da glicose no organismo, para o metabolismo da energia no nosso corpo. E sem insulina não há vida. Então o tratamento do que caracteriza o diabetes tipo 1 é que o tratamento ele requer necessariamente o uso da insulina, que tem que ser injetável, é um produto injetável. O mau controle implica em consequências graves, né? O diabetes é hoje a 4ª principal causa de morte no Brasil. É uma doença cuja prevalência é crescente em todo o mundo, né? Nos Estados Unidos a estimativa é que 10% do orçamento dos Estados Unidos em saúde, 1 em cada 10 dólares gastos em saúde está relacionado ao diabetes. Portanto, o impacto do mau controle é enorme. E a dificuldade desse controle está muito nisso, né? A doença que influencia muito na rotina do dia a dia da pessoa, né? Tem que aplicar a insulina várias vezes, o fato de ser injetável, de ter que medir as glicoses. O próprio tratamento muitas vezes faz com que a pessoa se sinta mal em alguns momentos pela hipoglicemia, que a glicose cai demais. Então é uma doença cujo tratamento é crônica, incurável, e cujo tratamento tem um impacto muito grande no dia a dia. É um desafio, realmente, um bom controle do diabetes. Fazer um bate-bola aqui rapidinho para que as pessoas tenham uma ideia do que seja diabetes. Existe mais de um tipo, né? Sim, o mais comum e o mais prevalente é o diabetes tipo 2, que ocorre geralmente em pessoas acima de 40 anos de idade, está muito ligado ao excesso de peso e ao sedentarismo. Você até respondeu algumas coisas. Quando a pessoa vai atingindo uma certa idade, fica mais suscetível, mais sujeita? Exatamente. Mas, né? Com a idade aumenta a chance. A forma física pode influenciar? Especialmente no diabetes tipo 2. Homens e mulheres? Nos dois, tanto em homens quanto em mulheres. Comer doce pode trazer diabetes? Comer muito doce para quem gosta muito de chupar muita bala, essas coisas? Não exatamente, o doce não causa, mas o excesso de peso sim, e comer muito doce favorece o ganho de peso. O que significa isso? Porque muita gente deve dizer, eu gosto de chupar bala, gosto muito de comer doce, por que eu engordo? O que o doce nos traz? O doce traz calorias, né? Ele traz prazer acima de tudo, né? Então, como uma fonte de prazer, ele traz muitas calorias e o excesso de calorias se armazena na forma de gordura. Tá. Curto e grosso, o doce é bom, mas dosado, né? O doce não é alimento, o doce é prazer. Prazer. O diabético deve abolir o doce? Não obrigatoriamente, é possível ter um diabetes bem controlado, com alimentação balanceada e eventualmente ingerir doces. O doce é uma exceção na nutrição de qualquer pessoa saudável. O diabético como deve se comportar com relação à bebida alcoólica? Também é semelhante ao doce. O álcool também é um prazer, não é um nutriente. Então, eventualmente, tomar uma taça de vinho não é nenhum absurdo. O excesso de álcool é péssimo. Bem, a sua experiência de consultório, o que nos indica? O diabético, ele normalmente é um paciente disciplinado ou, na sua maioria, ele é um paciente que às vezes se comporta bem e às vezes exagera? Ô Zelino, varia muito, é muito complicado generalizar e é importante também entender a rotina da vida da pessoa, o contexto em que ela vive, né? Fazer o julgamento, em geral, contribui pouco para o tratamento, né? A gente tem que, de alguma maneira, se aliar à pessoa e auxiliar no convívio com aquilo. Há vários fatores que ajudam, a prática de esporte, atividade física, sem dúvida, aqueles que fazem exercício físico, em geral, se controlam melhor, têm mais cuidado consigo mesmo, né? Mais autoestima, conhecer outras experiências, trocar experiências, isso tudo ajuda bastante, especialmente os adolescentes. Para estimular essas pessoas, o que o exercício faz que ajuda o diabético? Olha, o exercício é muito importante porque ele é uma lição de disciplina, né? Ele melhora muito o humor, a autoestima,
favorece o controle melhor do peso, né? Melhora a disposição da pessoa para as tarefas do dia a dia, né? A autoconfiança, né? A questão de superar limites, de redesenhar desafios, né? Que isso tudo é muito importante, né? Para uma criança que às vezes, um adolescente com 14, 15 anos, e que se descobre que a vida dele, ele vai ter na rotina dele que aplicar injeções, né? Várias vezes ao dia e picar o dedo para medir glicoses. Então, aceitar isso e acreditar em si mesmo diante desse contexto é muitas vezes o maior desafio do tratamento. Eu diria que o diabetes é uma doença um pouco traiçoeira, que as pessoas às vezes não percebem que ela está chegando e quando vão se dar conta ela já está estabelecida? Pode ser, especialmente no diabetes tipo 2. Especialmente no diabetes tipo 2, que geralmente o quadro começa mais vagarosamente e que as pessoas às vezes demoram muitos anos para descobrir que tem um diabetes. No diabetes tipo 1, que é o que se refere à pesquisa, normalmente não é assim. É uma doença que começa já de uma maneira mais incisiva, já com sintomas mais claros. Em geral, não é possível ter diabetes tipo 1 durante muitos anos sem se saber do diagnóstico. Quais são os principais sintomas? O que a pessoa começa a sentir? Perda de peso, sede, fome, urinar demais, né? Cansaço, eventualmente alguma infecção pode precipitar o quadro. Urinar durante a noite, muitas vezes? Muitas vezes pode ser um sintoma de que a glicose está alta. Urinar uma vez é normal? Depende da pessoa, depende dos seus hábitos, do tanto de água que ela bebe também, mas em geral a pessoa quando tem diabetes, ela surge muito com esse quadro de perda de peso, beber muita água porque tem muita sede e urinar demais, né? E a gente muitas vezes explica que a pessoa acha que vai muitas vezes ao banheiro porque bebe muita água. No caso do diabetes não é assim. Como há muito açúcar no sangue, esse açúcar faz com que o rim filtre mais água, e com isso a pessoa perde água e tem que beber mais água. A sede é por causa da glicose alta, né? Controlando a glicose, melhora a urina. Bem, eu só diria que como quase todas as que a gente ouve, quase todos os males identificados logo no comecinho, eles têm mais chance de que a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor. Com o diabético também é a mesma coisa? Com certeza. O diabetes como eu falei, o grande desafio muitas vezes é a autoconfiança, é a mãe acreditar naquele menino, mas também é fundamental dizer das experiências que nós temos de pessoas, por exemplo, que viraram atletas de alto nível, né? Pessoas que ganharam medalhas olímpicas e conviveram com diabetes ao longo da vida. Nós mesmos conhecemos vários atletas que correm maratonas e corridas de rua, corridas de aventura, alpinismo, montanhismo, parapente, pessoas que têm diabetes tipo 1, usam insulina várias vezes ao dia e esbanjam saúde, né? São um exemplo de saúde para os outros. Só falou a respeito das crianças, qual é a observação que as mães devem prestar atenção? O que as mães devem observar na criança? Qual é o primeiro sintoma que vai ligar o sinal de alerta para a mãe e procurar um especialista? Geralmente a criança tem aquela coisa de que essa criança não está bem, né? E o que chama a atenção no caso do diabetes tipo 1, que é o mais comum na infância, é exatamente a perda de peso, urina várias vezes, urinar à noite, às vezes voltar a urinar sem ir ao banheiro, né? E também querendo beber muita água, às vezes a criança, por exemplo, na educação física bebe água dos colegas, né? Na escola chama atenção, os professores chamam atenção porque ela quer sair para beber água muitas vezes, ou quer sair para ir ao banheiro durante a aula. O professor às vezes repreende, mas às vezes é um problema orgânico, né? Uma doença que tem que ser tratada e que pode ser o diabetes. Diabetes tem cura? Não, hoje não tem cura. O diabetes é uma doença crônica, mas apesar de que a palavra cura, né? A gente não pode dizer que existe uma cura hoje. A condição de tratamento melhorou sobremaneira nos últimos anos do tipo de tratamento que se oferece. A gente há de perguntar assim, há de pensar assim, mas não sabe que diabetes é assim. A gente sabe, mas primeiro que a gente tem que perguntar mesmo que a gente saiba as coisas para que todo mundo seja bem esclarecido, e segundo é o seguinte, do jeito que a medicina está caminhando hoje nessa rapidez, já apareceu alguma coisa aí que deu outra luz, deu uma outra visão diferente? Não, essa é uma pergunta sempre em voga, viu, Joselino? Em diferentes níveis de complexidade de fórum sobre diabetes, a pergunta sobre a cura recai, inclusive em conferências médicas internacionais. Mas o importante também é diminuir as complicações, o impacto do diabetes na saúde pública, né, nos custos com saúde e, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que têm diabetes. Esse tratamento é caro, né? Para o serviço público, principalmente.
para o serviço público e para o usuário também, para o paciente em si. Esse é um problema do tratamento. O tratamento é um tratamento caro. A monitoração da glicose, as fitinhas, né, que uma pessoa com diabetes tipo 1 bem controlado, em geral, ela tem que medir a glicose várias vezes ao dia. Então, é uma coisa cara uma fitinha dessa. Para a maioria desses pacientes, o sistema de saúde distribui as fitas. Essa fitinha que você fala é aquela que a pessoa urina para ir ver a cor, é isso? Antigamente se fazia na urina, hoje em dia é na ponta do dedo. Assim. Faz uma pequena gotinha de sangue na ponta do dedo e encosta na fitinha e ela dá o valor da glicose. Esse já é, por exemplo, você se referiu exatamente à maneira clássica como era feito isso há uns 10, 15 anos, e nesse meio tempo, hoje, já se avançou muito nessa tecnologia. Né? Então, a monitoração é um exemplo de como melhorou as condições de tratamento. O resultado é preciso. É preciso, o resultado é altamente confiável. A pessoa, inclusive, se baseia naquele resultado para definir uma insulina que ela mesma aplica, né? Então, é um tratamento que envolve muitas informações do ponto de vista do paciente, né? De aprender muita coisa sobre alimentação, carboidratos, interpretação de valores de glicemia, uso de insulina e agulhas, enfim, são muitas informações. O paciente diabético sendo disciplinado, seguindo direitinho as orientações, ele morre com isso, mas não morre disso, né, doutor? Olha, o diabetes é uma situação delicada, Zalino, porque se a pessoa é bem controlada e tem uma relação boa com a vida, pratica esportes, enfim, ela tem uma vida praticamente normal e ter uma expectativa de realização profissional, de saúde, com a família, com a vida plena, como qualquer outra pessoa. Uma pessoa que não trata bem, infelizmente, ela tem um risco aí muito maior de ter muitos problemas de saúde. Muito bem, obrigado pela visita, bom dia pro senhor. Eu agradeço, obrigado. Dr. Rodrigo Lamounier, que é endocrinologista, são 11 horas e 21 minutos aqui em Belo Horizonte.